Fala pessoal, tudo bem? Já conhece a PetroRio? A empresa é especializada na gestão eficiente dos reservatórios e também no redesenvolvimento de campos maduros de produção de petróleo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. De certa forma, é uma maneira que eu gosto de compartilhar tanto os meus estudos quanto as minhas leituras e aprender um pouquinho também aqui com vocês dentro desse canal. Então, se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever. Isso é super importante para receber o conteúdo em primeira mão e também para a gente ter mais proximidade, tanto no aprendizado quanto nos conteúdos. A PetroRio é a maior petroleira independente do Brasil. A companhia ela gera valor principalmente na redução de custos dentro de campos maduros de produção de petróleo, além de conseguir revitalizar toda a parte de produção dentro desses locais. Alguns dos destaques que a companhia passa aqui para nós: uma experiência única em redesenvolvimento dentro de campos maduros de produção, um time técnico altamente qualificado para fazer essa produção acontecer e também com certificações dentro da ANP, que é a Associação Nacional de Petróleo, também uma capacidade de atração de capital, de funding, de conseguir empréstimos para fazer aquisições que potencializam o crescimento da companhia e também a geração de valor para o acionista, além do potencial de sinergia com as operações já existentes dentro da companhia. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho mais da produção dela, também aonde está localizado os ativos em que a PetroRio consegue fazer a produção e exploração de petróleo, também alguns destaques operacionais da companhia e também vamos entrar mais a fundo na parte de dividendos, crescimento e também da dívida, em como ela consegue fazer esse endividamento salutar para crescimento e aquisições ao longo da operação. O primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui é a evolução de produção de barris de petróleo ao longo dos trimestres. É muito fácil de ver um aumento gradual da companhia trimestre a trimestre, principalmente por uma maior maturação da produção, assim como investimentos tanto em aquisições quanto na melhor produção dentro dos campos já existentes. Entrando mais a fundo na localização desses campos de produção, a companhia tem 4 campos de produção, que são eles: campo de Frade, campo de Polvo, campo Tubarão Martelo e campo de Manati. O campo de Manati eu já trouxe aqui no canal em um vídeo da Enalta. Vou deixar o card aqui para vocês, que é importantíssimo para entender um pouquinho mais dessa parte de produção de petróleo. Entrando mais a fundo no campo de Polvo, ele fica localizado a 100 km da cidade de Cabo Frio, na Bacia de Campos, e o campo ele foi o primeiro ativo de produção da PetroRio. Em 2016, a companhia investiu mais de 11 milhões de dólares para o incremento dessa produção e também para extração de óleo no campo, utilizando de tecnologias pioneiras tanto no Brasil quanto no mundo para esse tipo de operação. O segundo campo é o campo de Frade. A PetroRio aderiu à concessão desse campo em outubro de 2018, quando ela conseguiu adquirir 52% desse campo. Hoje, esse ativo ele produz cerca de 20 mil barris de petróleo por dia e também tem capacidade para processar uma média de 100 mil barris de fluido por dia e pode armazenar até 1,5 milhões de barris de óleo. Com base nisso, a companhia tem um objetivo no campo de Frade de aumentar os recursos comprovados e melhorar a eficiência das operações, permitindo produzir por mais anos dentro desse campo um petróleo de bastante qualidade e também um nível maduro e seguro da operação. O terceiro campo que eu trago de exemplo aqui para vocês é o campo de Manati. Ele é um dos maiores produtores de gás não associados do Brasil, atendendo a cerca de 30% da demanda de gás no Nordeste, um papel estrategicamente posicionado para o desenvolvimento dessa região, que a gente sabe que é uma região importante do Brasil e que a gente precisa explorar e desenvolver ela ainda mais. A PetroRio ela detém 10% de participação nesse consórcio, que é operado pela Petrobras junto com outras empresas. A Enalta, que tem um vídeo aqui no canal, é um exemplo disso. Dentro desse campo, o projeto de Manati ele é formado por 3 grandes instalações: uma plataforma de produção fixa, uma estação de compressão e uma planta de processamento de gás natural. Todas essas plantas são interligadas por 125 km de gasoduto.
Agora que eu passei os ativos para vocês, vamos trazer um resumo de todos eles. A gente pode ver que a PetroRio detém participação de 100% em Frade, 95% em Polvo e Tubarão-Martelo, além de 10% no Campo de Manati. Dentre todos os números que a gente consegue trazer, grande parte da produção está vinculada em Frade, que é 54%, além de 41% em Polvo e Tubarão-Martelo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a última linha, que é a previsão de abandono. Ou seja, esses campos têm uma previsão de trazer resultado, de trazer operação para a companhia por mais 15, 20 anos. É importantíssimo a gente ter em mente isso, até porque ao longo dos próximos anos a companhia tem que fazer frente a novas aquisições para conseguir trazer mais campos para a sua operação. É importantíssimo esse ponto. Como vocês sabem, eu divido minha carteira por setores. E dentro do setor de óleo e gás, a PetroRio é uma das poucas companhias em que eu realmente gosto da operação, vejo o investimento dela como algo que pode gerar valor no longo prazo, principalmente pela capacidade de operação dela, pela capacidade de aquisição e também pela forma como ela consegue vender a operação para trazer funding para fazer frente às novas aquisições. Então, vou trazer 6 grandes destaques, tanto do último ano e que podem servir de base para as próximas operações dela. O primeiro deles foi uma receita líquida superior a 1,6 bilhão em 2019, um aumento de quase 100% versus 2018. Olhem a capacidade de geração de receita que essa companhia está trazendo. O segundo é um aumento de 65% na produção anual de companhia, tanto em que ela consegue ter os campos mais maduros e à medida que os campos vão ficando mais maduros, ela consegue aumentar a produção dia a dia de barris de petróleo. O terceiro destaque é a queda do lifting cost para $19 por barril no último trimestre. Isso é um ponto importantíssimo, ou seja, quanto menor o lifting cost de produção da companhia, melhor para a questão de lucros e também para conseguir operacionalizar nesse mercado de óleo e gás que é super concorrido e também muito dependente dos preços de barril do petróleo no mercado internacional. Quarto destaque é o EBITDA ajustado de R$792 milhões no ano de 2019, com 48% de margem. Dentro desse mercado super concorrido, essa margem para a companhia é excelente e para o mercado como um todo é algo que poucas empresas conseguem. Então a PetroRio, pelo tamanho dela, ou seja, ela é uma small cap, não é uma gigante do mercado, e conseguir uma margem nesses níveis só demonstra a qualidade comprovada da operação dela e também como ela consegue extrair valor dos campos de produção. Aliado a isso, a gente tem uma geração de caixa de R$570 milhões no ano de 2019, além de aquisição tanto de navio quanto de parte da operação de Tubarão-Martelo no início de 2020. Como vocês podem ver, a gente tem vários destaques para a companhia e que nos trazem uma certa segurança também para as próximas aquisições. Muito mais que a gente não tenha uma certa previsibilidade, mas a gente consegue ter uma parte comprovada da capacidade de aquisições em que ela consegue trazer para o longo prazo. E esse é um dos pontos que eu trago e que eu vejo na minha análise e também é um dos porquês de ter uma parcela pequena da minha carteira investida nesse ativo. Entrando mais a fundo no lifting cost, olhem essa comparação de trimestre a trimestre. A gente vê uma tendência de queda tanto no custo de produção de cada barril de petróleo da PetroRio, o que impacta positivamente no longo prazo da companhia. É importantíssimo a gente ver essa ligação em que a PetroRio está junto ao preço do barril de petróleo, em como ela fica vulnerável também ao preço do barril de petróleo no mercado internacional. Esse é um ponto que eu tomo extremo cuidado ao fazer as minhas análises e também é um risco que eu não gosto muito de correr. Tanto as petroleiras quanto a parte de óleo e gás é um setor em que eu não tenho expressiva parte na minha carteira, mas eu acho importantíssimo até pela capacidade de crescimento da companhia. Esse talvez seja um case em que ele possa crescer a níveis satisfatórios nos próximos anos, principalmente pela capacidade de aquisição que a companhia consegue trazer e também a maturidade na operação ao longo dos próximos anos. Dentro do case de financiamento da companhia e também do porquê de investimento, um dos pontos que eu trago aqui e que é importante, muito mais para uma empresa de crescimento, ela tem que fazer frente ao capital de giro para financiar essa operação. Ainda mais que as petroleiras e esse setor de óleo e gás, ele é muito demandante de investimentos. Então, de certa forma, ao olhar a dívida da PetroRio, a gente tem que ter a ciência em que ela tem um ponto importantíssimo de cuidado aqui. Entrando no cronograma de amortização dessa dívida,
Olhem como ela tem grande parte dos vencimentos menores do que um ano, ou seja, ela está no passivo circulante, o que não é tão interessante, porém eu acredito tranquilamente na capacidade dela de honrar esses compromissos, assim como ela conseguir aumentar esse duration da dívida, principalmente para ter um fluxo de caixa mais interessante. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui um pouquinho mais da análise da PetroRio. Esse é um case em que eu gosto bastante de crescimento e também que a gente pode ver a empresa crescer, dobrar de tamanho nos próximos 5, 10 anos. Tanto pela aquisição de novos campos, quanto pelo amadurecimento da produção atual e também dos ativos em que compõe a carteira dela. É importantíssimo a gente saber que esse é um case que ele possui mais risco, muito pela companhia ter várias aquisições, ter um endividamento alto, e também esse setor de óleo e gás é um setor mais volátil, em que a gente tem muitas variações, tanto no preço do barril de petróleo e, consequentemente, nas companhias que estão dentro desse mercado. Com base nisso, esse é um case em que eu tenho uma porcentagem menor da minha carteira, muito pelo fato em que eu prezo muito mais pela segurança quanto pelo longo prazo. Porém, é importantíssimo a gente colocar essas empresas em que tem a possibilidade de turbinar um pouco as nossas rentabilidades e também fazer parte de um case em que possa crescer muito nos próximos anos. Eu gosto muito que a companhia tenha um DNA de inovação, de crescimento, de foco em redução de custos e amadurecimento da operação. E esse também é um dos porquês em que eu aloco parte da minha carteira dentro desse ativo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É super importante a gente ter essa interação, até para entender mais um pouco desse papel, e também, caso queira deixar algumas sugestões, fica à vontade aqui no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é importantíssimo para receber em primeira mão os conteúdos e também para a gente ter uma proximidade nessa interação aqui do YouTube. Eu vou ficando por aqui, espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira. Um abraço e até a próxima!